Jeová Rafá, o Senhor é o teu médico. O Senhor é quem te sara, te restaura, te dá saúde. Isaías 53 diz: quem creu na nossa pregação e a quem se manifestou o braço forte do Senhor, certamente Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E até hoje ecoa-se uma voz dizendo: quem creu na nossa pregação e a quem se manifestou o braço forte do Senhor. Que coisa poderosa, que texto! Até onde está a nossa fé de crer que o Senhor é Jeová Rafá, o Deus que cura? Até que ponto cremos na cura pela própria Escritura, que diz que Ele levou, Ele já pagou o preço na cruz por nós. Ele já levou as enfermidades, as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos saradas, curadas, libertas de toda dor. Aí você pode me dizer: mas por que eu ainda sinto dor? Por que muitas das vezes eu me sinto cansada, sobrecarregada? Porque muitas das vezes, querida, não lançamos na cruz, não entregamos a Ele as nossas cargas, os nossos fardos, as nossas dores, as nossas enfermidades. Porque não priorizamos colocar diante da cruz aquilo que Ele já fez. Sabe, há uma graça derramada sobre a minha vida e sobre a sua vida, e Ele já pagou. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, de toda enfermidade, de toda dor. E precisamos todos os dias estarmos diante dessa cruz, crucificando o nosso eu, as nossas vontades, o nosso querer, colocando diante dele as nossas dores, para que Ele possa assim nos curar, nos restaurar a cada amanhecer, porque essa palavra é digna de toda aceitação, é uma palavra verdadeira, fiel e poderosa, mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ninguém vai te entender como o Senhor, ninguém te vê como o Senhor. No Salmo 139 ele diz que a palavra não chegou à língua e o Senhor nos conhece toda. Ele conhece o seu coração, Ele prescruta o mais íntimo do teu interior. Aquilo que ninguém conta, que você não conta, que ninguém vê, o Senhor conhece o teu coração. Mas muitas das vezes escondemos do Espírito Santo aquilo que já está claro para Ele. Mas você possa dizer assim: mas por que eu tenho que falar aquilo que Deus sabe? Porque o Senhor se agrada do nosso relacionamento, da nossa entrega. E nós precisamos entregar ao Senhor tudo que se passa no nosso coração, como diz ali Isaías em Salmo 51. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável a cada amanhecer, Senhor. Eu preciso. Em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, diz: venham, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E talvez você diga assim: mas eu não estou enferma, eu só estou cansada. Vem até Ele, eu não sei qual é o seu fardo. Todos vós estáis cansados e sobrecarregados, que o Senhor vos dará alívio e descanso para a vossa alma. Eu não sei qual é o seu cansaço, talvez as demandas do dia a dia, talvez as adversidades, mas o Senhor, Ele conhece, e Ele te cura, e Ele te sara.
Ele diz: meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Seja grata, você está de pé, o Senhor é contigo. Não importa, sabe, se a angústia, o que fizeram, porque a depressão diz que é o mal do século, está ligado ao que as pessoas fazem, os relacionamentos. Muitas das vezes você foi ferida, magoada, e muitas das vezes também a ansiedade, ela está ligada às nossas necessidades físicas. E aí o Senhor vem nos convidando: vinde a mim todos vós, estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas nós insistimos em carregar fardos que não são nossos, carregar coisas que não são nossas, mas que o Espírito Santo, ele possa falar mais alto ao teu coração nessa manhã, sabe, ministrando sobre a sua vida a cura, te limpando por completo, porque o Senhor faz, ele é poderoso para fazer. O convite do Senhor, querida, é para que todos os dias a gente possa vir diante da sua presença, sabe? E ele diz cansado. E o cansado, muitas das vezes, é que se encontra fraco, abatido, sem força. Um desgaste físico, psicológico, emocional, rotinas. Sabe, se você está cansada, você pode perceber que quando a gente começa uma atividade nova ou um projeto, a gente começa muito animado, né? A gente está animado, a gente vai na força. Mas quando chega no meio, a gente já começa, né, a um desgaste. E no finalzinho, a gente já está bem cansado. Então, se você está cansado, é porque está acabando esse processo. Se você está cansada, é porque está chegando ao fim. Então, persevera, continua, sabe? Não desiste, não. E venha. Só estou cansada, mas venha, sabe? Vem, entrega o seu fardo, entrega, sabe? Entrega o teu caminho, entrega as suas questões ao Senhor. Porque o segundo estágio é a sobrecarga. A gente começa cansada, não, eu só estou cansada. E daqui a pouco a gente está sobrecarregada, sabe? Acontece situações, né, de maus relacionamentos, de maus tratos, violência, abandono, rejeição, tantas coisas, tristeza, dores, vergonha, isolamento. E aí você começa a se sentir incapaz. Não, eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Não, fulano faz melhor. Né? E começa a acarretar uma tristeza, uma angústia, uma depressão, de sobrecargas. E aí vem também a ansiedade, que está relacionada a status, a posições, a condições financeiras, a necessidades. E aí ele vem falando, em Filipenses 4, Paulo diz que aprendeu o segredo de viver bem em qualquer situação, sabe, de estar de estômago cheio, estômago vazio, porque muitas das vezes a ansiedade, ela vem com uma dívida que você não está conseguindo pagar, uma conta que veio mais alta, né, o orçamento esse mês que não deu, e aí você começa a pensar: como é que eu vou fazer, como é que vai ser? E aí Paulo diz: tudo posso em Cristo que me dá forças. Ele é a minha força, Ele nos deu força, Ele nos dá renovo, Ele é a própria cura, Ele nos restaura, Ele aumenta a nossa fé, Ele nos fortalece. Em Isaías 40, 28 diz: não ouviu, não entendeu, o Senhor, o eterno Criador de toda a terra, não se cansa, Ele não para, não pode medir a profundeza do seu conhecimento. Ele dá força ao cansado e Ele multiplica a força do que não tem nenhum vigor. Ele nos deu Jesus, Ele dá força ao cansado. Vinde a mim todos vós estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, dependo do meu Pai. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai, de Jesus. E aí, quando fala sobre a ansiedade da vida, não ficar preocupado com o que é de comer, de beber, mas eu estou desempregado, mas o Senhor é Jeová Jireh, Deus provedor, o Senhor é o teu pastor e nada terei falta. Quando Ele está na casa, na nossa vida, não temos falta, ainda que venhamos comer o maná diário, o Senhor provê,
porque Ele é fiel. Vinde, porque eu sou a sua força. Ele multiplica a força do cansado. Ele renova, dá vigor aos jovens. Até os jovens perdem a força e se cansam. Os rapazes tropeçam de exalto, mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, subirão como asas de águia. Correrão e não se fadigarão, caminharão e não se cansarão. Mas os que confiam esperam confiando. Espera acreditando. Quem creu na nossa pregação e a quem se manifestou o braço forte do Senhor, Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Que as suas forças sejam renovadas, curadas, restauradas. Ele diz que aqueles que confiam vão voar como a águia. Só voa quem está leve, quem não tem cargas e sobrecargas. Só voa quem está pleno no Senhor. E se você ressuscitou com Cristo, buscar as coisas que são de cima, não da terra. Lance o perdão para as pessoas. Sabe, libera o perdão. Abre o coração. Renuncia. Sabe? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Sabe? Abre o coração, Senhor. Obrigado, Deus. Eu não vou reclamar mais, eu vou agradecer. Sabe? Pelo pão nosso de cada dia, porque o Senhor tem provido. Eu vou agradecer, Senhor. Eu não vou reclamar. E aí você vai subir como uma águia. Sabe? Você vai olhar as circunstâncias lá do alto, como o nosso Deus faz. E Ele é fiel, sabe? Então só voa quem não leva cargas. O que você tem guardado aí no teu coração? Que tem provocado dores, que tem provocado peso, cansaço, fadiga, sobrecarga. Retira do teu coração hoje, diga como salmista: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E ele diz, vai correr e não vai se cansar. Vai caminhar e não vai desfalecer. Aguentam, suportam o processo do dia a dia, porque muitas das vezes você fala, não estou ansiosa. Amanhã pertence ao Senhor. Não, eu não estou com problema de relacionamentos. Mas o meu dia a dia é tão pesado. São tantas rotinas, são tantas demandas. Eu tenho tanto o que fazer, tantas coisas para resolver. E aí ele diz, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Mas você com Cristo vai aprender a viver um dia de cada vez, porque ali também Mateus diz que basta cada dia o seu mal, viva cada dia. E aí você vai aprender com o apóstolo Paulo, aprendi a viver em qualquer situação. E aí eu aprendo que um dia de cada vez, amanhã pertence ao Senhor verdadeiramente, e hoje eu vou fazer aquilo que der para me fazer, dentro do que eu posso fazer, porque aquilo que eu não fizer, o Senhor fará por mim. Eu vou fazer a minha parte, o Senhor fará dele. O possível é contigo, o impossível é com o Senhor. E você vai começar a entender sobre essas coisas, que Cristo é suficiente. Ele é a nossa força, Ele é o nosso ânimo, Ele é a nossa cura, Ele é alívio, Ele é descanso. Mas para isso precisamos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Não ser vítima, não me humilhar diante da mão de A ou B ou em tal e qual circunstância, porque muitas das vezes a gente recorre a pessoas, recorre a circunstâncias, mas o Senhor diz, lançai sobre ele a sua ansiedade, humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor. Se humilhe hoje diante do Senhor, coloque as suas enfermidades diante do Senhor, coloque as suas dores, o seu cansaço, a sua sobrecarga diante dele, e ele diz, vinde a mim todos vós estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos darei alívio. Eu vos darei cura, eu lhe darei descanso, eu lhe darei vida e vida em abundância. Tomai o meu jugo e aprendei de Cristo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar, Ele é a cura, Ele é a nossa salvação. Porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma.
Ele te guiará a águas de descanso. Há refrigério nessa manhã para você, minha querida. Há refrigério para você. Sabe, na presença do Senhor há refrigério. Há uma graça revelada, sabe? Que você entenda que Cristo é suficiente. Que você entenda que Ele é suficiente na tua vida. Porque meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aleluia.